Fala galera, terceiro vídeo aqui do dia no canal Daniel Brownie Oficial. Daniel Brownie Oficial nada, né, cara? Já tô errando o nome do canal de novo. Canal do Brownie Fogo, né? Pra você que chegou agora, que é um inscrito bem recente mesmo, o canal ele tinha o meu nome de usuário. E aí eu troquei o nome pra ele ficar assim, com o nome de guerra lá do Instagram. O Brownie Fogo, o perfil Brownie Fogo lá no Instagram, onde tudo começou aqui na internet, né? Pelo menos falando sobre Botafogo. Pra dar mais uma cara aqui, uma cara realmente um perfil de um botafoguense falando. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo e eu vou te mandar aqui um salve pra você, né, que comenta todos os vídeos, está sempre interagindo com a gente aqui, sempre mando os salves para quem comenta o nome e a cidade de onde está falando. Se liga então, Joseir Batista, lá de Teresópolis, minha cidade, João Ribeiro de Eunápolis, Bahia, André de Niterói, João Vinícius São Gonçalo, Edésio, de Bom Jesus, no Piauí, Felipe, de São Desidério, na Bahia, Marco de Gama, no Distrito Federal, tem muita gente de Gama que me acompanha, muito maneiro, e o Lucas Gabriel, de Curicica. Então estão dados os abraços aqui, vamos fazer aquela análise antes de refletir aqui sobre alguns pontos que eu acho importantes, sobre os contratos do Botafogo, sobre essa situação aí do Botafogo negociar. Eu quero falar um pouquinho da copinha aqui, deu tempo, né? Portanto, o Botafogo venceu por placar de 2-0 a equipe do Noroeste. Só constando aqui, para você que perguntou, ó, camisa aqui, né? Réplica do Mendonça. Caraca, onde é que eu arrumei? Link na descrição. Relíquia dos Esportes, tá aqui a logo aqui, Relíquias Alvinegras. O Alvinegras vai acabar o perfil. Então se liga lá no direct, né? Se liga lá nos stories, vê a camisa que você gosta e me chama lá no direct, uma delas. Pode ser essa aqui, antigona. Mas vamos lá, gente. Sobre a copinha. O Botafogo venceu pelo placar de 2-0, assegurou a classificação, só perderia a vaga na segunda fase se fosse derrotado pelo Noroeste. 2 gols marcados pelo Enio, se repete exatamente o placar que aconteceu no primeiro jogo contra o Visão Celeste, 2-0, 2 gols do camisa 10, tem 4 gols em 3 jogos. Mais uma vez, o Botafogo prejudicado pela arbitragem. No primeiro jogo teve um gol mal anulado, no segundo jogo, além de uma penca de lances e impedimentos mal marcados, também um gol mal anulado, e hoje o Botafogo teve um pênalti não marcado no Enio no primeiro tempo. Mas o Botafogo concretizou aí a vaga e depende aí desse próximo jogo que acontece, pode ser que você veja o vídeo aqui depois desse jogo, mas Botafogo depende aí do jogo do Novo Horizontino para saber se vai ser líder do grupo 4 ou não. Se o Novo Horizontino, número 1, marcar menos de 2 gols e número 2, vencer apenas pelo placar, por um gol de diferença, e a gente presume que o Novo Horizontino vai vencer o já eliminado e mais fraco disparado time do grupo, que é o Visão Celeste, né? Por exemplo, foi 1-0 para o Novo Horizontino, 2-1 Novo Horizontino, o Botafogo é líder do grupo 4 e aí assegura a liderança, a classificação em primeiro lugar. Né? Mas algum placar além disso, né? O Novo Horizontino vencendo por 2 gols de diferença, vencendo por 3-4-0, o time de São Paulo vira o líder da competição. Detalhe, e quem estava lá na hora do gol, da comemoração do segundo gol, que o Enio foi lá na câmera e aí o pessoal foi deu um zoom ali na câmera, ele mesmo, sempre presente nos jogos do Botafogo. Qualquer tipo de jogo ele está presente, Pedro Depp, do setor visitante. Mais uma vez, ele aparece ali na imagem. Já tiveram aí os jogos do grupo 3, o Atlético Goianiense venceu a Ciência por 4-0 e o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Dimensão Saúde pelo placar de 2-0. Então o Botafogo de Ribeirão Preto em primeiro e o Atlético Goianiense em segundo. Botafogo sendo líder encara o Dragão, Botafogo sendo o segundo colocado encara o seu xará de São Paulo. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o assunto. A gente viu aí a saída do Gabriel, a gente viu a situação aí do Matheus Fernandes, né? E algumas reflexões, algumas comparações, algumas discussões no Twitter, no Instagram, me fizeram refletir um pouco sobre os contratos assinados pelos diretores do Botafogo de Futebol e Regatas, que sempre beneficiam outro clube, sempre beneficiam ao atleta, mas nunca beneficiam ao próprio Botafogo e, consequentemente, à cabeça, ao bem psicológico do torcedor. Eu não preciso falar nada sobre os 2 contratos feitos com Cícero e Diego Souza, que resultaram aí o Botafogo conseguiu rescindir com o Diego Souza, mas por conta dessa rescisão, o Botafogo fica na mão do Eduardo Uran. O Uran conseguiu colocar uma penca de jogadores aí, qualificados ou não, isso a gente vai ver ao longo da temporada, dentro do elenco do Botafogo. Né? Isso é obviamente que se você retira daqui, você tem que dar dali. O Botafogo não conseguiu rescindir e reduziu apenas provisoriamente o salário do jogador. Quando chegar a SA, quando o Botafogo tiver uma situação confortável financeiramente, o Botafogo vai ter que chegar, o investidor vai ter que olhar e vai ver lá na folha, cara, eu vou ter que pagar
300 mil, aproximadamente, mensais para um jogador que, quando encerrar o contrato aqui, vai ter quase 38 anos. Aí a gente analisa a situação do Gabriel. Vamos lá, o Gabriel, o Botafogo vendeu o Igor Rabelo, estava precisando de dinheiro, a gente lembra há um ano atrás, a saída do Igor Rabelo ocasionou um alívio nas contas do Botafogo. Não fosse vendido, só Deus sabe como o Botafogo conseguiria quitar aí os quase 3 meses de salários atrasados em CLT dos jogadores do Botafogo, da comissão técnica, de funcionários, e muito por conta disso, o Botafogo poderia perder aí jogadores na justiça, se esse tempo se excedesse de acordo com as novas normas aí do Profut, sancionadas lá no fim de 2014. Só que aí o Botafogo, o que ele fez? Ele negociou, foi uma negociação em que o Botafogo vendeu o Igor Rabelo por um valor abaixo do esperado. O Botafogo vendeu o Igor Rabelo por 13 milhões e aí pensou, né? O Botafogo vai estar se desfazendo de um zagueiro pelo lado esquerdo e aí precisaria repor essa peça. O Atlético Mineiro ofereceu o Gabriel 2 anos de empréstimo no contrato, e aí o Botafogo assinou. O grande problema era uma cláusula que justamente fez com que o Gabriel se desligasse do Botafogo. E aí, vamos dizer, acabava o primeiro ano de contrato de empréstimo, se o Atlético quisesse pegar o jogador de volta, ele pegava. Foi exatamente o que ele fez. Aí eu me pergunto, será que não teve ninguém para ler o contrato direito? Ninguém para forçar uma negociação do tipo, porra, a gente tá olhando aqui, cara, o Gabriel ele vai ter que rescindir se ele for bem no primeiro ano de temporada pelo Botafogo? Não, a gente não quer isso, a gente quer os 2 anos completos para executar a venda do Igor Rabelo. Ah, Daniel, mas o Botafogo estava endividado. Beleza, eu concordo mesmo que o Botafogo estava no desespero, mas eu aposto que se houvesse algum tipo de negociação, o Atlético não ia forçar tanto a barra de não colocar uma cláusula, se é que o Botafogo ele sabia dessa cláusula quando assinou, né? Eu não duvido nada dos dirigentes do Botafogo. Pô, Brauni, mas e se o Gabriel fosse mal? Aí você assinava um contrato, se você tinha essa suspeita, assinassem um contrato de 1 ano de empréstimo, não de 2. Porque aí pensa comigo, lá em janeiro os caras tinham que ter olhado, contrato de 2 anos de empréstimo, legal, um tempo longo, não é apenas uma temporada, mas aqui a gente olha cláusula de rescisão de contrato e o Atlético Mineiro pode solicitar a volta dele depois do cumprimento de 50% desse empréstimo. Então se o Gabriel arrebentar no Botafogo, ele vai voltar fatalmente para o Atlético Mineiro. Ou ele vai voltar para ser utilizado pelo Galo, ou o Atlético vai fazer uma força para tentar ganhar um dinheiro em cima do Botafogo, tentar algum tipo de negociação que beneficie ao Galo. Foi exatamente isso que aconteceu. Gente, isso daí era óbvio, né? Se você tem uma cláusula de rescisão a partir do momento que você cumpre 50% desse contrato, é claro que se o Gabriel arrebentasse como arrebentou no ano de 2019, e foi o melhor jogador do Botafogo na temporada para muita gente, era muito claro que o Atlético Mineiro ia olhar, opa, o Gabriel tá se destacando lá no Botafogo, o Gabriel gostou do Botafogo, o Botafogo sentiu uma química, uma sintonia muito grande entre os dois, vamos pegar aqui o Gabriel de volta, vamos ver quanto é que o Botafogo tem a oferecer nessa parada. Não tem nada a oferecer, ele continua no Galo. Aí eu me lembro de um contrato feito de empréstimo que o Botafogo emprestou 2 jogadores para o Sport, foram eles Ezequiel e Leandrinho, em que o Sport ele estava se desfazendo dos jogadores, na verdade não se desfazendo. O Cruzeiro solicitou ao Botafogo que ele se desligasse do Sport e fosse para o Cruzeiro por uma quantia. O Botafogo aceitou essa quantia, isso estava realmente no contrato, caso houvesse alguma proposta, ele poderia sair, mas aí houve o questionamento. Daniel, por que o Botafogo não tenta pegar o Leandrinho de volta para o segundo semestre, que ele está jogando bem lá? O Botafogo está com problema no ataque, por que não pega o Ezequiel de volta ao invés de colocar ele no Cruzeiro? Simples, havia uma cláusula dentro do contrato de empréstimo do Ezequiel que caso o Botafogo solicitasse o retorno do atacante para o Botafogo antes do fim do contrato de empréstimo, o Botafogo tinha que pagar uma multa. Por que o Botafogo não estabeleceu isso com o Gabriel? Por que o Botafogo não chegou lá no Atlético? Ó, beleza, quer solicitar a rescisão aí com 1 ano de contrato, sendo que são 2 de empréstimo, tem que pagar uma multinha. Né? Pelo menos isso, no Botafogo nada. Parece que tudo favorece aos outros, mas nunca ao Botafogo. E aí a gente fica com raiva dessa situação, a gente fala, pô, os dirigentes do Botafogo são de caráter duvidoso, esses caras aí querem acabar com o Botafogo, eles fazem de sacanagem. Eu não acredito, eu acho que tem muita gente bem intencionada dentro do Botafogo e algumas pessoas até capacitadas para certas funções. O grande problema é que dentro do departamento de futebol, você tem que ter pessoas profissionais hoje. E o problema é que, bem intencionadas ou não, né, botafoguenses demais ou não, essas pessoas elas não são preparadas, não são qualificadas em termos profissionais,
curso, faculdade, elas não foram preparadas profissionalmente para gerir equipes de futebol, muito menos equipes da Série A, equipes grandes, como é o caso do Botafogo. Vou citar um exemplo, Gustavo Noronha, ex-vice-presidente de futebol do Botafogo. Mau caráter? Não. Boa praça, gente boa, separar, trocar uma ideia com ele sobre futebol 5 minutos, né? Mas é um cara que não é apto a fazer negociações de futebol, não entende de futebol a fundo, é um cara que entende superficialmente, sabe que tal atacante é bom, que tal atacante é ruim, mas é um cara que não tem a menor chegada, né? Por exemplo, um departamento de análise, aí cai naquilo que a gente estava falando no último vídeo, né? Como é que são feitas essas contratações do Botafogo, né? Quem o Botafogo consulta, por onde, como? Será que é feito isso de maneira profissional, dentro dos moldes que um clube de primeira divisão de um país que é pentacampeão mundial em futebol faz? Deveria fazer, na verdade? Mas não é feito dessa forma. Se as indicações elas são feitas de maneira amadora, imagine os contratos, que envolve questão judicial, questão trabalhista, questões legais, questões cíveis. Então, é tudo muito complicado, cara. Se você não tem pessoas muito qualificadas profissionalmente para lidarem com isso, ou minimamente, realmente a gente acaba ficando na mão dos outros. E aí, por exemplo, quando há uma divergência, agora dentro do comitê de futebol em relação ao Rara, parece que alguns dirigentes foram contra, outros foram a favor, soltaram na internet, soltaram para as pessoas quem era contra e quem era a favor. Parece que é para jogar pra galera. Ó, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, eu queria contratar o cara, a gente enrolou porque ele era contra. Isso não é legal, cara, isso não é ético. E assim vai o Botafogo, cara. Foi uma frase muito interessante que eu escutei do Carlos Eduardo, do Fogão Net, eu conversando com ele, trocando uma ideia. O Botafogo nem parou no tempo não, cara. O Botafogo chega a voltar no tempo. Esse tipo de molde que o Botafogo faz de contratação, de contrato, de não ficar atento a algumas cláusulas, né, de ficar apegado demais a uma pessoa, a um empresário, um agente de futebol para contratar, para fazer as contratações. Outro dia eu cheguei até a conversar com um cara dentro do Botafogo que ele falou, não, cara, o Botafogo não tá tão endividado assim não, tem gente pior, chama o Uran, chama não sei quem e a gente monta um time. Pra você ver, cara, olha a cabeça dos caras. Os caras estão lá em 1960, os caras estão em 1950, sabe? Então, esse que é o grande problema, cara. Não é má intenção num todo. Claro que em todo lugar você tem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, mas o grande problema é falta de capacitação. E é justamente isso que vai ter que mudar com o comitê de futebol agora acabando, com a chegada da SA, a gente vai ter investidores garimpando no mercado, por isso que eu tô pouco me lixando nesse momento para qual jogador o Botafogo vai contratar, qual camisa 10, qual centroavante o Botafogo vai ter na época da SA. O que eu quero é a base disso. O que eu mais quero saber é qual o investidor, o que o investidor vai pensar de futebol, né? O principal investidor, quem ele vai colocar lá como o principal mandante do futebol? Quem ele vai colocar como diretor executivo de futebol? Quem ele vai contratar para fazer as contratações do Botafogo? Quem ele vai contratar para ser o gerente, o cara que vai ali moldar, conversar, fazer a ponte entre o vestiário, os jogadores e a diretoria? Quem vai integrar a função ali de análise de desempenho? De quem vai ser o núcleo de análise de desempenho? Eu quero o mais qualificado possível, os caras que captam números, os caras que vão no mercado e falam, ó, cara, tem um chileno ali que tem um mapa de calor tal, que dá tantos desarmes e o cara mesmo assim é atacante e que dá 2 assistências por jogo e 10 passes-chave a cada 5, enfim. Eu tô aqui falando números hipotéticos, eu quero saber também quem vai ser o novo preparador físico do Botafogo. Não que esses caras não sejam capacitados, mas estou falando assim em termos de estrutura. Quero saber qual vai ser a estrutura médica, quem vão ser os médicos, quem vão ser os caras para cuidar do futebol do Botafogo, como é que vai ficar a obra do CT, essa base que eu quero, consolidada. E obviamente, dentro do assunto que a gente está tratando aqui, um departamento jurídico adequado para analisar os contratos e ver realmente, ó, rapaziada, daqui a um ano isso pode dar problema pra gente. Já deu uma lida nesse artigo aqui, pode ser que tenha uma cláusula de renovação automática aqui, será que vale a pena? Esse jogador é mais velho, né? Vai ter uma rescisão aqui com esse jogador aqui que está emprestado. Será que não vale reabrir as negociações para não haver nenhum tipo de problema e a gente não ficar desamparado lá na frente? É isso que tem que acontecer. E isso só acontece com o profissionalismo. Galera, vamos chegando ao fim dessa análise. Eu espero que vocês tenham gostado da nova divisão aqui do canal. Os primeiros vídeos do dia, ou o primeiro vídeo do dia, um pouco mais opinativo em cima das questões que estão acontecendo, em cima das notícias, dos acontecimentos, das novidades, e à noite, uma análise. À noite, geralmente está todo mundo já mais relaxadão, né? Já está todo mundo mais tranquilo em casa, então quer realmente fazer uma reflexão, algum tipo de análise, uma pauta mais interessante
para analisar o que está acontecendo no Botafogo. Portanto é isso, um abraço, se inscreva no canal, ative as notificações que amanhã tem mais. E amanhã a análise é sobre o mercado da bola. Por que o Botafogo perdeu tanto poderio, até contra times que historicamente têm uma menor tradição do que o Botafogo, com todo respeito a essas camisas, que são realmente muito grandiosas e muito tradicionais. Mas dentro de um eixo, o Botafogo já é muito conhecido. O Botafogo agora perdeu um jogador para o Rara, a gente está vendo aí o Ceará fazendo contratações de peso, Fortaleza, o que está acontecendo com o Botafogo? O Atlético Paranaense, pegando agora o Viseu, já bem com uma estrutura, o Atlético já é uma realidade. O que está acontecendo eu vou explicar no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima, fui!